Enquanto perdia as forças em frente à majestosa estátua da santa, Bianca de Arno, cujo passado foi marcado por tolices e arrependimentos, agora, à beira da morte, clamava por redenção. Nos seus momentos finais de consciência, enquanto lutava contra a escuridão, desejou ardentemente uma chance de recomeçar. E esse desejo foi milagrosamente atendido, transportando-a de volta à sua juventude, antes dos erros que a levaram àquela situação devastadora. Agora, Bianca tinha uma nova oportunidade de se tornar uma condessa honrada e também de honrar o conde com um herdeiro. No entanto, sua relação com o conde Zaccaria ainda não havia florescido, e ela sabia que teria um longo caminho pela frente para conquistar sua posição no condado de Arno. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sala 212. No vídeo anterior, Bianca foi despertada no meio da noite por batidas em sua porta. Ao abrir os olhos, encontrou seu marido, o conde, em um gesto surpreendentemente carinhoso, secando seu cabelo. Intrigada com a visita inesperada, ela perguntou o motivo, e ele quis saber como ela estava e sobre o trabalho que Gaspar vinha fazendo ao acompanhá-la. Um leve tom de ciúme coloriu a voz do conde quando Bianca elogiou Gaspar. Aproximando um pouco o casal, Bianca chamou o conde por um apelido carinhoso e o convidou a se sentar ao seu lado na cama. Com uma pitada de coragem, ela expressou seu desejo de aprender a andar a cavalo. Para sua surpresa, ele concordou prontamente, apenas sugerindo que ela começasse as aulas na primavera. Apesar da permissão, Bianca sentiu um desconforto ao perceber que o conde se sentara de costas para ela. A dúvida sobre o interesse dele por ela passou por sua mente, mas seus pensamentos foram rapidamente interrompidos por uma proposta inesperada. O conde a convidou para acompanhá-lo à capital. Sem mais delongas, vamos de continuação de história aqui no canal. Parte 2 da trágica história de Bianca de Arno. Por que não vamos juntos até Larrois? Zaccaria questiona Bianca. Eu? Ela questiona surpreendida pelo convite. Ele comenta que será bastante animado, já que é o 50º aniversário da ascensão ao trono e o noivado do príncipe. Ele também disse que ela tem um bom olho para a arte e mobília. E ele acredita que ela ficará muito feliz olhando os arredores de Larrois, já que é um lugar cheio de produtos de alta gama. A cidade capital de Larrois. É até difícil para ela acreditar que ele esteja levando para lá, ao coração do continente, onde se reúnem todas as indústrias. Ela confirma que quer ir com ele. Com certeza ela quer ir. Até então ela acreditava que, não abandonar o território, proteger o território e terminar a vida em seu território, essa era a virtude da esposa do senhor. Mas se essa é uma sugestão do próprio conde, ela não pode evitar sair e segurar-se nele com as duas mãos. Sabendo que esta é a sua segunda oportunidade para viver, ela não pode deixar de aproveitar mais essa chance. Na manhã seguinte, no escritório do conde Zaccaria, Robert Jr. chega lamentando seu atraso, e se justifica dizendo que estava falando com os ajudantes sobre o fornecimento para a viagem à capital. Salvier deseja ao amigo um bom dia, mas logo Robert percebe que o humor do mordomo não está dos melhores e pergunta o que está acontecendo. Ele diz que pela manhã a condessa disse que deixaria de aprender com suas lições sobre como cuidar do castelo. Ele conta que o livro com a lista de o que fazer que ele organizou para ela já estava quase completo e isso o deixou muito triste. Mas nessa manhã, ela disse que decidiu que é hora de tomar uma decisão e se concentrar no conde nesse momento. Ela disse que o mordomo estava muito mais acostumado às tarefas domésticas do que ela e assim ela espera que ele continue fazendo o seu bom trabalho como cuidador da casa Arno. E sorridente ela ainda completou: não importa o que as pessoas digam, você é o rei da gestão interna da casa Arno. Você é o melhor. Rei da gestão interna, só por esse elogio que ele não se sente tão mal. Robert comenta que talvez ela só não queira fazer. Mas o mordomo diz que não é isso. Há pouco ela teve um encontro com sua empregada e disse a ele que precisava terminar um trabalho antes que começasse a primavera. Robert questiona por que ela teria que terminar algo antes da primavera. E o mordomo explica que isso é porque ela irá para Larrois na primavera. Preocupado, Robert questiona ao conde se sua esposa quer mesmo ir para a capital. Mas o cavaleiro Salvier ameniza a situação dizendo que isso foi o que o conde disse, não precisa de tanto alarde. Salvier pergunta ao conde se Gaspar continua sendo o cavaleiro de sua esposa. Zaccaria responde dizendo que Bianca elogiou o seu trabalho, então ele vai deixar que seja assim a não ser que algo aconteça. Então prontamente Salvier diz que se algo acontecer ele quer ser o próximo escudeiro da condessa. O outro cavaleiro fica surpreso com esse pedido inesperado. É difícil de acreditar, mas o amigo afirma que está falando sério. Ele disse ontem que Bianca não é tão exigente quanto ele imaginava, então ele quer ser amigo dela.
O amigo adverte que dizer que achou que ela era muito exigente e agora dizer que quer ser mais próximo dela é um comentário um tanto desrespeitoso para com Conde. Zaccaria observa e pensa, por que ele quer ser amigo de Bianca? Mas antes que qualquer pergunta seja feita, o cavaleiro responde que se o conde não estiver mais ali, Bianca será a chefe da casa Arno. E é sempre bom ter uma boa relação com o próximo chefe de antemão. Um amigo adverte que ele pode até ser um homem de espírito livre, mas ele deve manter a compostura. Também não é adequado que ele coma bolachinhas no escritório do conde. Salvier reclama de seu amigo mandão. Mas a atenção do conde se volta para Bianca, que está do lado de fora da mansão com algumas empregadas. Ele se recorda das palavras que ela disse ontem, como ela disse que queria ir com ele. Ele garantiu a ela que prepararia a sua carruagem. E antes que ele pudesse sair ela chamou por ele, amor, obrigada por me levar para a capital com você. Falo sério. Ela o chamou de amor, sua atitude estava mesmo diferente. Ele a desejou boa noite e se retirou do quarto. Mas sua atitude o deixou pensativo, ela agradeceu, e ela fez mais que isso. Alguns meses mais tarde, em Arno, silenciosamente, chegava a primavera. O garoto responsável pelas velas, corria com a caixa e guardava seu trabalho nas mãos. Enquanto ele cruzava o campo, alguns homens comentavam como tudo estava tranquilo, o trabalho era difícil, mas todos estavam tendo resultados muito bons, mesmo que fosse difícil caminhar no frio, todos tinham muito trabalho a fazer. O mais jovem comenta sobre um rumor que ouviu, de que as mulheres estão se juntando para fazer coisas inúteis. Mas o que é que uma mulher poderia fazer? Ele comenta que elas devem se juntar para escovar os dentes. O garoto fica bem chateado com esses comentários ofensivos. E acaba gritando com os homens dizendo que eles não sabem de nada. Mas o homem grita de volta, o chamando de pirralho e dizendo a ele que é falta de educação gritar dessa maneira com um adulto. Só que essa altura, o pirralho já correu para longe dali. Chegando na casa onde trabalham as costureiras, ele finalmente descansa a caixa na janela e as cumprimenta, a costureira o dá as boas-vindas e ele questiona se Bianca já está ali. Mas ela afirma que a condessa ainda não chegou, enquanto isso todas estão trabalhando nas rendas. Marie voltou a criar um novo desenho, elas acham que o desenho é muito bom e que a condessa vai elogiar muito assim que ver o novo design. Marie diz que essa ideia ocorreu durante a noite, então ela fez esse novo modelo. Ela comenta que está muito mais feliz agora do que quando estava costurando. Ela se sente orgulhosa quando vê o quão belo fica o desenho terminado. E ela também se sente mais tranquila ali, pois não precisa se separar de seu bebê enquanto trabalha. Além do mais, se a produção é boa, a recompensa da senhora também é boa. Elas comentam que é verdade, a princípio não gostava muito dela, devido aos terríveis rumores que circulavam sobre ela. Mas só de ver como ela trata Yvonne, é possível perceber que ela é uma pessoa que se preocupa com a sua gente. O casaco de pele de esquilo de Yvonne foi dado pela senhora, já que era uma roupa que ela não usava mais. Marie comenta que escutou que se lhe der um bom desenho agora, quando ela for à capital te dará uma boa recompensa. E desta vez ela ganhará, será a número 1. A outra comenta que não sabia que sendo tão jovem, Marie teria tanta ambição. Finalmente a mulher pergunta a Nicola, o que o trouxe ali. E ele explica que derreteu as velas que deram para ele antes e esculpiu algo novo. E antes de entregá-las ao mordomo, ele queria mostrar para ela. Seu trabalho é absolutamente impecável, ele esculpiu a figura delicada de um anjo. As mulheres ficam impressionadas com seu trabalho, é muito lindo. É o que elas esperavam de Nicola, o garoto é mesmo um gênio. Tímido ele diz que não pode esperar para mostrar a ela, e se questiona quando ela virá. Na mansão Arno, Bianca está sentada pensativa, os dias ainda estão um pouco frios e ela se cobre com um manto, enquanto divaga sobre seu passado. Em sua vida passada enquanto orava para a santa, um homem chamava por seu nome, por um momento ela pensou que fosse a voz do conde, e ao se aproximar o homem questiona se ela já se esqueceu dele. Mas quando finalmente ela avista seu rosto, é como se ela visse uma assombração. E ele se apresenta como, seu amor, Fernand. A história corta para outro momento em seu passado. Quando ainda era uma criança, ela questionava por que sua babá estava chorando, se ela estava triste porque a pequena iria se casar. Nana, que cuidava dela naquela época, disse que estava muito chateada, pois sua menina deveria ter se casado com um duque. Mas agora está casada com um pobre barão que acabou de receber seu título. A mulher até mesmo disse na cara do conde do Forte Branco, que ele era uma pessoa malvada. Que ele havia escolhido de forma displicente o casamento de sua preciosa menininha.
Mas então ele chama a atenção de Bianca, e fala direto com a garota, dizendo que a partir de hoje ela não é mais uma forte branco e sim, uma Arno. A esposa do senhor não deve deixar as terras, então ela deve ficar lá até que morra. E ela deve se lembrar disso, aconteça o que for, ela não deve voltar para o Forte Branco. Alguns anos depois, quando o próprio Conde de Arno a questionou se ela gostaria de voltar ao Forte Branco, por conta das palavras de seu pai, ela afirmou que não precisava voltar. E o Conde disse a ela que agora que ela era uma Arno, ela estava sob sua responsabilidade. Ele se desculpa por não poder a encher de riquezas e honras naquele momento, mas promete que cuidará dela da melhor maneira que conseguir. Quando ela já era uma adolescente, ouviu rumores de que o conde teria uma amante. E essa seria a razão para não haver herdeiros entre ele e a condessa. Também havia outro rumor de que o conde era rejeitado pela esposa, não se sabe se por conta de um amante. Alguns diziam que ela era imatura pois se casou muito jovem. E que agora estava magra demais para poder ter filhos. Ela só servia para gastar o dinheiro que o conde ganhava e eles se questionavam por que o conde não a rejeitava de uma vez. Em sua vida anterior ele até mesmo passou algumas noites com ela antes da guerra, mas foram apenas por obrigação. Ela mesma acreditava que o conde teria uma amante. E foi nesse momento que apareceu alguém, questionando se ela não tinha amor em sua vida. Ele a ensinou que não existia nenhuma lei que a impedia de amar outra pessoa. Ele se colocou ao lado dela, para cobrir a sua solidão. E a convenceu de simplesmente se deixar levar pelos sentimentos. E ele até mesmo disse que amava. Mas depois de tudo que Bianca havia passado, ela já não acreditava mais nas palavras dele, e não suportava que ele encostasse novamente. Com raiva ela o recorda de suas palavras sobre amar e cobrir sua solidão, mas aonde ele estava quando a expulsaram de Arno? Ele pediu tudo a ela. E ela entregou seu corpo às emoções de que ele falou, mas assim que ela o entregou tudo, perdeu tudo o que tinha e quando mais precisou dele, ele a deixou. O cara de pau ainda diz que lamenta o ocorrido, pois achou que tinha feito bem a consolando. Ela pensa que sim, recebeu muito consolo. E era bom pensar que estava sendo amada, pensar que alguém havia se apaixonado por ela. Ao olhar para trás, inclusive se o conde tivesse alguém que ele amasse, ela ainda deveria cumprir com suas obrigações. O amor, a comodidade, por tudo isso, se ela tivesse ideia de que ia perder tudo. De repente cortando suas tristes lembranças, o conde segura a sua mão, ela está em lágrimas, e ele questiona a Bianca, se algo aconteceu, se ela está doente. E ao vê-lo, ela pensa em quanto tempo ele esteve ali observando. Ele sempre aparece quando ela tem problemas, mas o que ela mais deseja é o que ninguém a dá. Enxugando as lágrimas ela diz que não é nada demais e questiona o que o traz ali. Ele não entende muito bem, mas timidamente pergunta se ela quer sair para caminhar com ele. Ambos saem em uma caminhada, os passos de Zacari são muito rápidos quando comparados aos de Bianca, e ela se esforça muito para acompanhá-lo, mas também acha que é uma falta de senso dele. O que ele está fazendo? Está exibindo suas longas pernas? Eles não se conhecem em detalhe. O tempo que ela e o conde passaram juntos foi muito pouco. Ele é o conde que ela sempre olhou de longe. Um homem grande, aterrador e silencioso. Para uma dama que não conhecia muita gente. Ela sentia que ele era uma pessoa difícil, sem consideração. Mas de repente ele para sua caminhada, ela se questiona se eles já chegaram, mas ele diz que tem que ir mais um pouco para frente. A princípio ela não entende por que ele parou, mas logo percebe que ele encurtou seus passos. Seus passos estão mais lentos, ele parece estar tentando igualar a sua velocidade com a dela. Mas ela pensa que de modo algum, isso não é possível. Talvez ele tenha feito isso porque estava sem fôlego. Então finalmente ele para e aponta em uma direção, eles finalmente chegaram ao seu destino. E ela procura pela direção que ele apontou. Quando avista a surpresa, ela fica encantada, é um belíssimo cavalo branco, como ele prometeu. E ela não consegue conter sua empolgação, perguntando se é mesmo o cavalo dela, o que ele confirma. É o cavalo que ele a prometeu no inverno passado. Eles se aproximam do animal, e ela está toda feliz se questionando se pode mesmo tocá-lo. Tocando o focinho do animal ela reflete o quanto é agradável, ele é como uma criança gentil, nem mesmo se importa de estar amarrado. Isto foi além de sua imaginação. Deu a ela a sensação de estar viva e estar viva é como se fosse um presente. Ela está tão feliz que não há palavras para descrever. Ver a condessa dessa forma o faz corar. Ele comenta que é um alívio. Ele não pode crer que ela gostou tanto assim do presente.
E de repente ele se aproxima dela, a segurando pela cintura. É um tanto inesperado se pensar que no outro dia ele até mesmo sentou de costas para ela na cama. Espera um pouco, vamos sentar. Que? Bianca questiona sem compreender a mudança inesperada. Então ele a pega pela cintura, o que a faz se desesperar um pouco ao ser pega desprevenida, dessa forma que seu esposo está a segurando agora, nem sequer seu pai a carregava assim. Isso a deixa intrigada, mas ele realmente a ergue, segurando sua cintura. Ele questiona se está muito alto para ela e se ela está com medo. E ao perceber que estava sentada no cavalo e qual foi a real intenção dele, ela finalmente responde dizendo que não está assustada. O que ele acha um alívio e diz que a partir de amanhã vai a ensinar a montar. Ele ainda segura as mãos dela, ela diz que aprecia muito o cuidado dele, mas não quer tomar muito do seu valioso tempo. Sim, ela quer aprender a montar, mas ela insiste que pode pedir ao Beng-san para que seja seu professor de equitação. Mas ele explica que ela não está o fazendo perder seu tempo e ele quer fazer isso porque é uma vontade que ele tem de ensinar a ela. Ele acredita que está deixando muitas coisas passarem sobre a vida dela. Ele tem perdido muita coisa. Ela concorda que está bem, ele pode ensinar equitação para ela, mas, e sobre suas mãos? Ele ainda as está segurando. Ela questiona quando ele pretende soltar, ele observa um pouco em silêncio e diz que é bem isso como ela está fazendo, enquanto ela estiver sobre o cavalo, ela deve se segurar com firmeza. Após esse constrangimento Zacari sugere que eles deem uma volta no território, então ele começa a puxar o cavalo e questiona se ela vai à reunião com as costureiras hoje. Ela confirma que sim, então ele sugere um caminho melhor para eles chegarem até lá. Ela pensa que a única coisa que ela se lembra dele é dele ser grande e aterrador. Ela sempre o via de baixo, mas agora que o vê de cima ele parece muito mais doce do que ela imaginava. Ela pensa no que está dizendo, ela tem tido pensamentos estranhos ultimamente. Em seguida, ele questiona se pode perguntar algo a ela e ela confirma que sim. Ele questiona porque ela não o chama como chamou da última vez. Mas ela diz que não se recorda de como o chamou da última vez, e questiona mais uma vez, como foi que eu te chamei antes? Um silêncio constrangedor paira entre os dois, até que ele muda de assunto. O Conde Arno questiona sobre as coisas que ela fica fazendo no quarto o dia inteiro, se o nome daquilo é renda e o que é de fato. Ela pensa que ele sabe muito mais do seu trabalho do que ela esperava. Ela tem certeza de que Beng-san e Gaspar lhe contam tudo. Então ela explica que é feito de materiais um pouco caros. Mas o resultado é um objeto delicado, lindo e inestimável. E isso terá um grande impacto em todo o continente e em todo o mundo no geral. Ele questiona se ela tem certeza que isso não vai acabar trazendo prejuízos e pergunta como ela pode ter tanta certeza de que isso vai ser um sucesso. Ela se recorda de que o conde não faz ideia do que irá acontecer, só ela tem lembranças do futuro. Então ela disfarça dizendo que não sabe, mas de qualquer forma, isso definitivamente pode ser uma grande ajuda para o território. Ele questiona se ela está preocupada que o rendimento dele já não seja tão alto como costumava ser, se é algo como a babá dela dizia. Mas ela comenta que já viu o conde rodeado com cavalos que custam uma casa, então não é isso que a preocupa. O que de fato a preocupa é que se algo acontecer com ele no futuro ela necessita ter força suficientemente grande para que nada possa sobrepassar. Ela é a filha do conde de Forte Branco, e a esposa de Arno, mãe deste território. Ela não é alguém que possa viver sem o nome de outra pessoa. Mas às vezes ela quer ser reconhecida apenas como Bianca. Ela quer ser alguém forte, mesmo que não tenha um sobrenome. Então ele comenta que se é dessa forma, ela precisa ter mais força para poder ser mais forte que ela mesma. E essa é uma boa atitude, para a esposa de um cavaleiro. Ela fica um pouco tímida com os comentários dele e diz que ele não precisa ficar elogiando. Isso tudo é só porque ela quer ter um sucessor. Mesmo que ela faça esses trabalhos com a renda, ela insiste que ainda quer ter um bebê o mais cedo possível. E nestes terríveis tempos de guerra, ela não vê nele a intenção de ter um sucessor. Será que ele não se preocupa com o fato de que ela precisa de força para se proteger? Mas ele diz que se ela tiver um bebê neste momento, ao invés de se recordarem dela como Bianca, só se recordaram como a mãe do futuro herdeiro de Arno. Entretanto ela diz que isso também seria algo bom. Nenhuma mulher nobre pode ser tomada em conta a menos que possua um marido e dê à luz a um sucessor para sua família. E ela tem um marido que em cada guerra se coloca na linha de frente. Quem vai a levar a sério? Então ela não pode fazer mais nada além de se sentir ansiosa cada vez que ele parte. Ele se surpreende um pouco com as palavras dela e diz que a entende. Mas que certamente, não é um bom momento.
Nem para a jovem dama que precisa dar à luz a uma criança que pode até morrer depois de parir. Nem para o jovem cavaleiro que deve ir para a guerra em que não sabe de onde irá voar uma flecha. Suas palavras a fazem lembrar de uma história que havia escutado anteriormente, a história do segundo filho do Visconde do Uig, que escapou como se tivessem o expulsado aos 16 anos. A história conta que inclusive um cavaleiro imaculado como ele, não foi um homem perfeito desde o momento de seu nascimento. Não havia nada que pudesse usar a espada para proteger. O nome do homem que se construiu desde cedo é Zacari, essa é a sua história. Não era um bom momento para uma jovem dama e um cavaleiro. Ela se casou com Arno sem saber de nada. Inclusive o pequeno conde saltou para o campo de batalha sem ter ideia de nada. Conde? Ela questiona. Por acaso durante esse tempo todo você tem se preocupado comigo? Enquanto ela faz essa pergunta ele fica um pouco desconcertado, mas quando ele começa a responder, Madame, sobre o que estão falando tanto? É a costureira e o pequeno escultor de velas que a chamam ao longe. Eles dão as boas-vindas, mas infelizmente interromperam um momento importante. É claro que eles não sabem disso e a costureira prossegue simpática. Nicola veio vê-la, a mulher completa. Tem estado esperando por bastante tempo. Ao perceber que quem está ao lado da condessa é o próprio conde. Ela pede perdão dizendo que não o cumprimentou pois achou que era um dos funcionários dos estábulos. Bianca pensa que sua chegada foi no pior momento possível. Mas tudo bem. O conde diz que tem muita gente a esperando. Então ele a deixará com Marie. Ele a desce do cavalo com a mesma delicadeza que a pôs sobre ele. Já montado no cavalo ele comenta que se ela nomear o cavalo, eles ficaram mais próximos. Então ela deve pensar em um nome para o cavalo. Essa é sua primeira tarefa da aula de equitação. Ao dizer isso, ele parte a galope. Enquanto ela fica observando as suas costas. Ela fará 19 anos na primavera e algo a diz que esta primavera será diferente. Enquanto isso na capital de Sèvres, Larrois. Um casal apaixonado está em um momento íntimo. A mulher pede que o homem espere, pois, seu esposo poderia ver os dois. Mas ele comenta que já disse a ela. Que quando ela estiver com ele, ela deve esquecer de seu esposo. Ele é um pouco insistente, mesmo assim ela pede que ele espere. Parece que alguém ali. Jacob. Ela diz preocupada. E em seguida sai correndo, enquanto o homem que estava com ela pede mais uma vez que ela espere e diz que não tem problema. Mas ela não dá muita bola, parece que ele perdeu essa. O amante lamenta que a boa vida demorou tão pouco que ele nem pode brincar um pouco mais com ela. Ainda com a boca suja de batom, ele comenta com um homem que pediu que ele averiguasse uma coisa, ele quer saber qual foi o resultado da investigação. Então o homem se refere a ele como segundo príncipe, e diz que Zacari de Arno trará sua esposa a Larrois. O príncipe comenta que isso será interessante. Então, a esposa do Sangue de Ferro está vindo para Larrois. Sinto que algo será diferente durante esta primavera. Neste momento, Sua Majestade tem 3 filhos. Sua Alteza, o primeiro príncipe Gautier e Sua Alteza, a princesa Audrey, ambos filhos da primeira rainha. E por último, o príncipe Jacob, que teve com a segunda rainha. Em Sèvres, a coroação hereditária do filho mais velho tem sido um costume desde há muito tempo. Estava certo de que Sua Alteza, o príncipe Gautier, seria o próximo monarca de Sèvres. Enquanto Sua Alteza Real, o segundo príncipe, observa uma pintura do rei com sua primeira rainha, alguém o surpreende. É o conde de Forte Branco, o jovem príncipe comenta que há muito eles não se veem. O conde aproveita o momento para apresentar o seu filho, Johann, que se curva diante do segundo príncipe, mas não lhe é dada a devida atenção. Pois o príncipe logo esquiva do assunto, e começa a dizer que escutou uma história muito interessante. Ele ouviu dizer que o conde Arno trará a sua esposa capital desta vez. Ele questiona se a esposa de Arno não é a filha do conde. A filha de 9 anos que se casou com um cavaleiro velho. Ele comenta que sua mãe era filha de um parente distante e sobrinha da condessa de Forte Branco. E ficou muito preocupada que sua prima se casaria com um barão que nem sequer conhecia. Um tanto irritado com a intromissão do príncipe, nos assuntos pessoais de sua família, Johann se manifesta dizendo que Sua Alteza está falando demais, mas antes que ele possa defender sua irmã e o cunhado. Seu pai o interrompe, dizendo ao segundo príncipe, que a preocupação da rainha é compreensível. No entanto, o cavaleiro Conde de Arno é atualmente um dos heróis mais destacados do continente. E graças a ele, o príncipe Gautier pode aumentar sua influência depois de suceder ao trono.
E nunca haverá traidores que se opõem ao futuro imperador de Sèvres. Entendo. Diz o príncipe sarcástico. Aguardo ansiosamente para o dia em que vou conhecer esse grande herói pessoalmente. E também gostaria de ver a condessa, se tiver a oportunidade. Com essas últimas palavras ásperas ele se retira do local. Johann parece ainda não entender o jogo político, e comenta com o pai que falar do esposo de Bianca e insinuar que a decisão de seu pai estava errada é um verdadeiro insulto à sua família. Não importa quantas facções exista, o príncipe parece não se lembrar de que o conde Arno tem arriscado a própria vida para salvar o país cada vez que Aragorn os invade. Mas seu pai, que já está acostumado com esse mundo, pede que Johann volte para casa e envie uma carta ao conde de Arno. E se eles vierem mesmo à capital, ele quer encontrar com Bianca antes de mais nada. Johann questiona se seu pai tem certeza desta decisão. E se alegra por poder ver Bianca após 10 anos. Pois inclusive, o pai havia proibido de enviar ou receber cartas de sua irmã. O pai comenta que agora que ela completou 19 anos, ele tem certeza de que ela está vivendo como uma dama decente, e ela também sempre foi muito parecida com sua mãe, assim deve ter crescido lindamente. Na cena seguinte, vemos botas sujas de lama, é Bianca, toda desajeitada e tremendo depois de desmontar do cavalo. Um dos subordinados questiona se ela está bem, é sua empregada pessoal, Yvonne, que está apavorada com o estado da condessa, ela parece um pequeno servo recém-nascido, toda bamba. Bianca admite que não está bem, suas coxas e ancas estão doloridas, é uma dor insuportável, ela nem se aguenta mais em pé. E quando está prestes a cair, o conde a pega no colo. Ele comenta que crê que foi muito bom que ela tenha começado a montar a cavalo. Se continuar fazendo isso, ela ganhará força e se tornará uma mulher mais saudável. Ele a instrui a cumprimentar Isabel, a égua, por seu trabalho duro. Será bom se um dia, Bianca levar a égua ela própria para o estábulo. E se ela continuar treinando dessa forma, conseguiria montar até Larrois. Gentilmente Bianca se despede de Isabel. Ela diz que deve ter sido um trabalho muito pesado, e agradece ao animal pelo bom trabalho. Finalmente, de volta a si, ela questiona o conde, se ele vai deixá-la descer, ela diz que é um pouco pesada para ele ficar carregando ela o tempo todo, e além disso ela quer caminhar por si mesma. Mas ele comenta que ela não é pesada. Uma pessoa que come apenas algumas azeitonas todas as manhãs não é exatamente uma pessoa pesada. O quê? Ela fica indignada com como ele pode saber disso. E justifica que isso é porque ela não tem apetite pela manhã, para em seguida questionar, quem contou a ele quanto ela come. Ele dá uma leve risada, pela atitude dela, e comenta que com o passar do tempo, ela estando ao ar livre se exercitando, deve aumentar a ingestão de alimentos. Como ele ainda não a pôs no chão, ela insiste que ele por favor a deixe descer. E o que as pessoas vão pensar dela se ela passa o dia agarrada assim com ele? Ele responde que não há nada de errado com um homem carregando sua esposa em seus braços. Ela reclama que ele é um homem muito teimoso. E ele pergunta se ela por acaso já não sabia que ele era um cara complicado quando se trata de teimosia. A condessa e o conde passaram mais tempo juntos até o dia em que partiram para Larrois. Não era suficiente para compensar o tempo que já passou. Mas ao menos as expressões franzidas que antes pensavam que era de ódio, se desvaneceram o suficiente para saber que não eram. Algumas aulas de equitação depois, o conde comenta que ela está perfeita, suas habilidades de montaria melhoraram muito, ela já pode tentar fazer com que Isabel vá na direção que ela quer. Enquanto ela se esforça para controlar as rédeas, ele observa com ternura. Ao perceber que está sendo observada, ela questiona no que ele está pensando. Ele comenta que estava pensando. Na verdade, estava se perguntando por que ela não o chamava antes de amor. Agora que ela pensa sobre isso, Bianca se recorda que o chamou de amor 2 vezes naquela noite. Ela realmente chamou o conde de amor, e envergonhada se questiona, o que aconteceu com Zacari para ele se lembrar disso e por que ele está perguntando isso com uma expressão tão tímida. Tentando cortar o assunto ela diz que isso é tudo por hoje, e vira rapidamente o cavalo, ela dá uma desculpa de que estava cantando uma música chamada Meu Amor. E absolutamente não é o que ele pensou. Até porque em primeiro lugar, eles não podem se chamar de amor, pois apesar de serem casados ainda não são um casal. Ele diz que entende, e não quer a obrigar a lhe dar um nome especial. Ela completa dizendo que agora ele só é seu professor de equitação e ela sua estudante. Eles terão outras ocasiões para se dar nomes especiais mais tarde. Por ora, ele só precisa observar, que ela e Isabel, vão arrasar com ele e Noah. Ele ri da arrogância da novata. Então você irá arrasar comigo?
Ele questiona achando graça. Ao se virar para ver ele rindo, ela percebe que quando o conde sorri, ele parece um anjo. Ela não havia percebido que ele também tinha em parte uma beleza delicada. Com ambos ruborizados ele diz que aceita o desafio, e tocando na ponta do nariz da prota, comenta que mal pode esperar até que esse dia chegue. Alguns trabalhadores que passam ali perto, escutam os dois conversando. O conde diz que ela deve tomar cuidado ao puxar a rédea do cavalo com força. E ela responde que só fez isso porque ele tocou no nariz dela do nada. Por todo o condado havia rumores sobre a condessa, haviam rumores sobre algo desconhecido que a senhora fazia com as costureiras. E também haviam rumores persistentes sobre o uso extravagante da cera. Além disso, corriam rumores de que a relação entre o conde e a sua esposa estava diferente. E isso fazia com que começasse uma estranha agitação pelas terras. Ao menos, agora havia uma esperança de poder ver o sucessor do conde. Foi então que, ao condado, chegou uma carta do conde de Forte Branco. Beng-san comenta que é a primeira correspondência que enviam desde que o conde se casou com Bianca. Se ele não está errado, esta é a segunda carta com o selo de Forte Branco que Zacari recebe. O conde se questiona sobre a nova atitude do conde de Forte Branco. Ele diz que assim que chegarem em Larrois, quer se encontrar com Bianca. No que está pensando agora? Zacari questiona as verdadeiras intenções. E decide que por agora, não dirá nada a Bianca. E o mordomo deve manter a carta em segredo. Mas problemas inesperados aparecem com um pequeno descuido. E o caso é, que o que se sucedeu no dia antes de partir para Larrois foi que Bianca descobriu sobre a carta. Beng-san tentou justificar, dizendo que não era como ela pensava, mas nervosa ela não aceitou essa desculpa. Ela precisava sair para Larrois na manhã seguinte. E estava com muita raiva por não terem contado isso a ela antes. Sobre os detalhes da carta, a carta dizia assim: Querido Conde de Arno, há muitos rumores de que está a ponto de vir a Larrois. Estamos excedendo as expectativas de que podemos dar as boas-vindas ao herói de Sèvres. Escutei que a condessa o acompanhará em sua viagem para a capital. Peço para ter uma reunião com você e sua esposa antes de todos, assim que chegar em Larrois. Assinado, Conde Gustave de Forte Branco. Ao ler isso, Zacari reflete que a carta que o chefe da família Forte Branco enviou pedindo para ver sua filha é muito formal, como se fosse sobre negócios. Ele se questiona se seu cunhado é parecido com o conde. O conde de Forte Branco nunca perguntou pelo bem-estar de Bianca. E de acordo com o que Beng-san disse, também nunca mandou uma carta para ela. Será que vai ser bom deixar Bianca encontrar sua família mesmo estando 9 anos separados? Pela janela de seu escritório, ele observa a beleza de sua esposa, isso o deixa um pouco ruborizado. Ele pensa que já se passou muito tempo desde que tiveram uma aula de equitação, então ele não verá seu cabelo bagunçado por um tempo. Mas como era de se esperar, o cabelo liso e solto fica bem em Bianca. No dia antes de partir para Larrois, o castelo de Arno estava ocupado preparando as bagagens. Além disso, chegou uma solicitação de reduzir a carga da senhora já que eram mais de 15 caixas. Ela disse que isso já estava reduzido. Logo Beng-san falou que o conde tinha apenas 8 caixas de bagagem. A condessa contestou, mas logo pediram que se desfizesse de algumas coisas. Ao ver a bagagem de seu marido, Bianca questionou o mordomo se isso eram realmente todas as coisas do conde. Assim que ele confirmou, ela pediu que ele fosse honesto com ela. E perguntou se o território deles era pobre. O que o mordomo negou, e questionou o que a fez pensar assim. Ela explicou que certamente percebeu que sua propriedade é muito rica e possui cavalos bastante caros. Mas as roupas do conde, por que os bordados são tão antigos? E ele vai levar para a capital o mesmo casaco que ele tem usado para montarem a cavalo. Aliás, o que é essa pele de baixa qualidade? Beng-san tenta explicar que não é bem assim, não é o que parece. O caso é que o conde é uma pessoa muito simples, que gosta de usar coisas simples. Mas ela insiste que não é sobre isso, não é que sejam roupas simples, é que é tudo muito velho. Ela perguntou pela bagagem do conde por curiosidade, mas isso é uma vergonha. Se ela não tivesse perguntado, ele não teria dito a ela? Como ele ousa colocar a roupa do conde desse jeito? E no fim dessa discussão, a roupa do conde estava no chão junto com a grama. Haviam peças que não se encaixavam com a senhora que é sensível com a moda. Ela também discutia pois estavam deixando partes da bagagem para trás, não era possível que todas aquelas caixas seriam deixadas ali. Sua empregada pessoal tenta explicar que essa é a bagagem que o Sr. Beng-san pediu para que fosse reduzida.
Ela compreende, mas diz que essa bagagem não será problema. Para em seguida começar a dar ordens ao mordomo, de pegar todas as coisas dali, e abrir a bagagem de seu marido, pois ela mesma escolherá as roupas que ele usará em Larrois. Ela acredita que dessa forma será melhor. Desse jeito ela terá a oportunidade de realizar uma transformação antes de chegar à capital. Talvez mesmo aproveitar para realizar uma mudança total no estilo de seu esposo. Mas suas palavras deixam o mordomo nada satisfeito. Beng-san questiona se isso quer dizer que ela comprará novos conjuntos de roupas para o conde. Ela se defende dizendo que o conde foi o herói Sangue de Ferro e o Rosto de Sevran antes de ser seu esposo. Sabendo disso, suas roupas não podem ser iguais às roupas de um camponês. Ela não vai andar por aí com seu marido parecendo um avô. Ela não pode ficar parada olhando enquanto riem do estilo de seu esposo. Percebendo que ela não vai aceitar interferências, o mordomo por fim concorda. Do escritório, Zachary observa tudo, e acha engraçado que até mesmo Beng-san esteja obedecendo Bianca. Ele não entende muito bem o que está acontecendo, mas nunca tinha visto o Sr. Beng-san tão envergonhado. A única coisa que o preocupa agora é a proximidade de Salvier. O cavaleiro já havia dito antes que queria ser mais próximo de Bianca. E ele se questiona sobre o que eles estão conversando. Bianca questiona se Salvier veio falar com ela para que ela dê as roupas antigas do conde a ele. Ele disse que é isso, já que ela vai descartar de qualquer forma, ela pode passar para ele. Já que os bons tecidos devem ser reciclados. Mas ela afirma que o conde tem boa aparência, e um porte mais robusto que o de Salvier, e questiona se as roupas realmente vão servir nele. Mas ele afirma que sim, não poderia ser para Robert, que é muito pequeno, ou para Gaspar, que é maior que o conde. Ele supõe que ele é o que mais se parece em questão de estrutura com o conde. Então ela diz que está bem, que ele fique com o que quiser. O cavaleiro agradece animado. E informa que irá se apressar para ver isso e em breve terminar de guardar suas coisas militares. Ela pensa que sempre se distrai depois de conversar com esse bobão. Ela precisa descansar primeiro para organizar suas coisas, não há mais o que perguntar. Enquanto se retira, ela percebe o que o conde a estava observando pela janela. E se questiona quanto tempo ele ficou ali olhando. Ele tem observado quase todos os dias, e de certa forma é lindo vê-lo desse lugar. Mas quando ela acena para ele, o conde simplesmente se vira e vai embora. Ela não entende que tipo de atitude é essa. Será que ele não fez contato visual com ela? Será que ela se confundiu? Mas na verdade, ele se virou porque ficou muito vermelho ao fazer contato visual com ela. Ele está envergonhado, por ser um homem adulto que espia a esposa em segredo. Ele se questiona se ela se sentirá mal por saber que ele estava a espiando. Quando ele se casou com Bianca, era difícil até mesmo fazer contato visual com ela, já que toda vez que ele a olhava, ela estava chorando. Talvez fosse grosseiro de sua parte, não saber como tratar sua jovem esposa. Mas agora, é diferente, pois ela faz contato visual com ele por conta própria. E até mesmo sorri. Agora, Gaspar é quem anda ao seu lado para sua segurança. E Salvier se aproxima dela com toda a comodidade. Qualquer outro homem que se aproxime dela, o deixa nervoso. E isso começou logo após ela sorrir para ele. Porque antes seu casamento era só um trabalho que garantia seu êxito pessoal e a segurança nacional. A acusação de se casar com uma garota tão pequena podia ser tolerada. Então um relacionamento formal estava bom. Mas, em certo ponto, a relação formal se tornou incômoda. Sua relação com Bianca agora era diferente. E quando ela perguntou se alguma vez ele se preocupou com ela, isso já não tinha o mesmo significado. No passado, ele sentiu pena de Bianca, que simplesmente se deixou influenciar pelas circunstâncias dos adultos sendo tão jovem. Mas agora, ele não quer que Bianca saia ferida. E com essa mente traiçoeira, ele agradece todas as circunstâncias que fizeram Bianca mudar. Está perto de amanhecer, finalmente chegou o dia da viagem para a capital. Bianca entra na carruagem, acompanhada por Gaspar, enquanto observa de longe seu esposo conversar com o mordomo. Ela pensa que o conde deve estar muito ocupado. Mas ela queria perguntar se ele realmente não a viu o cumprimentando ontem. Mas sem essa oportunidade, ela subiu na carruagem. Preparada para uma viagem tediosa e longa, que recém havia começado. E pensou que algum dia teria a oportunidade de conversar com o conde. Chegando a Larrois, os portões da muralha se abrem para a caravana vinda do condado de Arno. Até esse momento, a condessa nunca sequer imaginou o que aconteceria a partir dali.
A roda do destino que colocaria sua vida de cabeça para baixo, começou a rodar pesadamente. A carruagem da condessa vinha logo atrás, com ela sua empregada pessoal e fiel escudeira, Yvonne. E à frente o conde acompanhado de seus cavaleiros, o sangue de ferro guiava todos para Larrois. E é isso pessoal, ficamos por aqui. Me ajudem curtindo e apoiando este canal que é feito com todo carinho especialmente para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perderem nenhum detalhe das próximas aventuras aqui no canal. Obrigada. Até mais. Fui.